Fino. 35. Está ao vivo conosco a diretora do Devisa, Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Andréia Von Zuben. Obrigado, Andréia, por atender o CBN Campinas. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Andréia, nós abrimos aqui a nossa entrevista pedindo para você atualizar para nós e para o ouvinte do CBN Campinas como é que está a vacinação infantil aqui no município. A vacinação infantil, infelizmente, está bem aquém do esperado, né? Da população infantil de 5 a 11 anos, a gente só tem 36% da população vacinada, né? Com pelo menos uma dose. E mesmo entre a população adolescente de 12 a 17 anos, que já poderia estar com a vacinação completa, 60% somente com a vacinação completa. E a gente sabe, né, que coberturas vacinais adequadas são acima de 90%. Então, nos preocupa especialmente para essa população adolescente aqui agora, as festas de carnaval, as comemorações, as reuniões, e criança, especialmente, né, a gente também fica bastante preocupado de ter toda uma população aí grande sem vacina. Doutora Andréia Von Zuben, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Desse público dos 5 aos 11 anos, né, e também temos do 12 aos 14, pelo menos existe essa separação aqui na planilha da Secretaria de Saúde, que a senhora falou a respeito à porcentagem. Essas crianças já voltaram para as aulas. Como que está a situação da Secretaria de Saúde, até junto ao Estado, com aquela possibilidade de fazer a busca ativa, de vacinar nas escolas? Já tem alguma data que possibilite isso, até para alavancar essa vacinação? Bom dia, André. Sim, nós estivemos reunidos com o secretário municipal de Educação, professor Tadeu Jorge, eu e o secretário da Saúde, o Dr. Lair Zambon, e estivemos reunidos também com o órgão estadual responsável pelas escolas públicas e privadas, né, as estaduais, que são as NAEDs, e nós já vamos começar um cronograma de vacinação nas escolas. Então, combinamos primeiro piloto em cinco grandes escolas. Nesse momento, as nossas equipes estão conversando com as escolas e vendo a logística. A partir desse piloto, a gente está determinando meta aqui, né, para a Secretaria de Saúde de pelo menos estar em 15 escolas em média por dia. Depende muito do tamanho da escola, né, mas algumas escolas a gente vai fazer mais rápido, outras mais devagar, mas a nossa decisão realmente é fazer a vacinação nas escolas. Isso, eu estou falando nesse momento das municipais, mas dando certo, o piloto sendo bem sucedido, nós podemos avançar tanto para as estaduais como eventualmente para as particulares, se nos for dado acesso a isso. Até com relação a isso, uma segunda questão, porque na vacinação dos adultos, a prefeitura fez, né, aquela parceria com várias empresas e que acabou facilitando para muita gente, né, essa imunização. Então a pergunta é até com relação a essas escolas particulares, se existe esse projeto piloto de as escolas que procurarem, né, a própria secretaria do município ir até as unidades e fazer essa vacinação. Existe essa ideia, então? Nossa meta enquanto saúde pública, sabendo da segurança, eficácia e importância da vacina, é vacinar o máximo de pessoas possíveis, especialmente nessas faixas etárias que a gente está com baixa vacinação. Então, qualquer tipo de iniciativa, a Secretaria de Saúde vai topar, sim. Ainda não começamos a fazer um projeto, como foi das empresas nas escolas particulares, porque a gente ainda tem que percorrer o caminho das escolas públicas, que são muitas, né? E, na verdade, são até maioria hoje, né? Então, a ideia é a gente começar pelas públicas, mas sim, se tiver interesse das privadas, ou talvez a gente comece a procurar as privadas e lance esse projeto também. Andréia, agora é o Delfino que vai perguntar. Um questionamento meu, uma dúvida, né, uma preocupação. Já que nós estamos tendo aula presencial de crianças,
Como é que fica a cabeça, né, do pai que vacinou o filho e leva o filho para a escola e ele não sabe se a criança que está ao lado dele tem ou não a vacina, né? Então ali você tem crianças vacinadas e não vacinadas, né? Isso é uma preocupação, né, de qualquer pai, né, André? Olha, eu sempre repito algo que eu tenho falado há algum tempo já. Eu creio que quem não vacina seu filho realmente está agindo com um certo egoísmo, porque a vacina ela é um ato não somente individual, mas um ato coletivo, é um ato em prol da comunidade. Então, realmente, esse pai que leva seu filho, que dentro de uma comunidade escolar tem uma série de outros, que provavelmente por desinformação ou notícias de internet ou fake news tem receio ou se recusa a vacinar, ele está quebrando um pacto que a gente deveria ter pelo coletivo. Não tem como a gente, hoje, né, sabendo da proteção que a vacina confere e do risco aumentadíssimo em quem não toma vacina, de gravidade, de óbito, tomar essa decisão, porque quando a pessoa toma a decisão de não vacinar, na verdade, eu não sei, eu não vou fazer. A não decisão é uma decisão e essa decisão prejudica a coletividade. Então, realmente, né, para o pai ali que não se informou por notícias de WhatsApp, mas que procurou profissionais de saúde gabaritados, deve ser realmente muito desagradável viver essa situação. Agora, Andréia, ampliando um pouco essa questão, ainda falando com relação às crianças, o Devisa, a própria Secretaria de Saúde, tem informações atualizadas também com relação a casos de Covid ou até e síndromes respiratórias atualmente, em termos assim de ocupação da rede SUS? Então, a gente monitora tanto a rede SUS como a rede privada, né? A gente monitora tudo, desde o começo da pandemia, a gente tem um sistema, né, que todos os hospitais alimentam. O que a gente tem visto neste momento? A gente tem visto aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças, aumento de Covid em crianças, o próprio comportamento natural de qualquer epidemia. O vírus ele vai procurar os não vacinados, né? Justamente porque quando a gente está vacinado há uma diminuição da replicação viral no nosso trato respiratório, diminuição da capacidade de transmissão. E aí o que acontece? O vírus vai pela própria, se ele fosse um ser humano, pela própria status de tentativa de sobrevivência, ele acaba indo para quem não está protegido, que vai ter mais replicação e mais capacidade de transmissão. Enfim, não são números muito altos, porque realmente a gravidade para a criança, ela não tem se mostrado tão aumentada quanto para adultos, mas a gente já tem óbitos, né, em crianças, e a gente tem aumento de casos de Covid e aumento de internação. Não é algo que faça com que comprometa as nossas unidades de internação pediátricas, mas é algo que não tem sentido numa doença imunoprevenível a gente ter óbitos de crianças, né? Andréia, em relação falando agora de maneira geral, né? Nós, inclusive, estamos recebendo informação de que está diminuindo, né, o número de leitos ocupados em Campinas com pacientes com Covid, né? É uma notícia maravilhosa de se dar, né? E, ao mesmo tempo, nós temos divulgado aí um aumento no número de óbitos. Você poderia falar dessas duas coisas? Posso, claro. Bom, o comportamento natural da Covid, a gente ter um aumento de número de sintomáticos respiratórios, e aí a gente vai ter os graves e os leves, que vão estar principalmente nas portas, os prontos atendimentos, os prontos socorros das unidades básicas de saúde. O que vai acontecer? Uma porcentagem desse número, que aqui em Campinas tem sido em torno de 1%, pode acabar agravando. Alguns vão precisar de enfermaria, né, unidades de leito de enfermaria, outros vão precisar de unidades de leito de terapia intensiva. E é muito comum que esse agravamento ele ocorra do 6º ao 10º dia após o início dos sintomas
E essas pessoas, elas têm ficado em média internadas de 3 a 7 dias. Então, o que acontece, né? Quem tem o desfecho óbito, e os óbitos estão ocorrendo atualmente em maiores de 60 anos, no maior volume, né? Com muitas comorbidades, é normal ficar internado por mais tempo, porque, obviamente, né? Há toda uma tentativa de preservar as funções vitais, né? Então, se a pessoa tem acometimento de rim, vai fazer uma hemodiálise, dependendo do acometimento que ela tem, vai trabalhar na tentativa mesmo dessa pessoa evoluir bem. E isso acaba prolongando os períodos de internação e, como em outras fases da pandemia, os óbitos ocorrem após o pico de número de casos. Então, isso é esperado mesmo. A gente vai tendo uma porcentagem maior, que tem alta, né, dos internados, vai caindo o número de internados, mas os que ficam por período mais prolongado, infelizmente, muitos acabam evoluindo a óbito. Olha, doutora Andréia, estou vendo aqui com a planilha, na verdade essa planilha é do dia 7, que consta aqui no site do vacina.campinas.sp.gov.br, que mostra aqui que o público de 65 até 80 anos ou mais tem 100% de dose adicional já, né? Isso. E com relação a isso, até com base no que a senhora falou, que a grande maioria, e a gente recebe diariamente, né, esse relatório dos óbitos no município, são das pessoas acima de 60 anos e que, portanto, tem a dose adicional, esquema completo de vacinação. O porquê desses óbitos ainda no município tão elevados nessa faixa etária? Então, quando a gente tem um município que 100% está vacinado, e as pessoas não vão deixar de morrer, obviamente, né? A chance de você ter o Covid e aí por todo o que a gente tem visto, todo um acometimento de outros órgãos-alvo, grande problema do Covid, aí não é que ele está matando como foi antes, que tinha um acometimento pulmonar, e a gente comentava, nossa, 50% do pulmão acometido, 75%, isso não acontece mais com pessoas vacinadas. Porém, o que acontece quando você tem uma infecção numa pessoa que já tem comorbidade, inclusive na medicina, idosos, bastante idosos, a gente já considera, né, bastante fragilizado, às vezes nem tem uma comorbidade, mas já tem maior dificuldade de enfrentar uma infecção pelo próprio sistema imune, e acaba que descompensa doenças de base. Então, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo a pessoa que tinha diabetes controlado, ela tem Covid, acaba descompensando o diabetes, ela tem hipertensão, acaba descompensando o sistema circulatório, cardíaco, e a gente tem visto que os óbitos são decorrentes das doenças de base, cuja infecção pelo Covid levar a uma desestabilização, e por isso óbitos nessa faixa etária. É diferente do óbito que vinha ocorrendo com a Delta e com a Gama, que era pelo próprio vírus no sistema respiratório, especialmente no pulmão. Uhum. Uma última questão, doutora Andréia, a senhora faz aquele trabalho lá com excelência no Devisa, lá daquelas planilhas, né, com relação às apresentações quando a gente acompanha, e uma delas que eu acho de fundamental importância é com relação aos atendimentos de síndrome de respiratória nas semanas epidemiológicas. Né? Como que está esse quadro, né, atualizado? Há nessa tabela, nessa planilha, já na prática aí, uma queda mesmo no número de atendimentos? Sim, ontem especialmente eu atualizei, né, houve uma queda de atendimentos de porta extremamente relevante, né, para vocês terem uma ideia, a gente teve 3 semanas no pico e a gente já tem 2 semanas de queda importante, né, então chegamos a ter em uma semana epidemiológica, né, 3 semanas foram em torno de 18 mil atendimentos nas portas, de 18 a 19 mil, que foram justamente as 3 primeiras semanas do ano. Aí a gente começou a ter uma certa queda, né? Fomos para o torno de 16 mil atendimentos. Na semana retrasada já foram 11 mil, na passada 9.500.
e essa semana está parecendo que a gente vai ter uma semana com ainda menos casos. É uma história que tem se repetido em todos os países do mundo, né? Mais ou menos o ciclo da Ômicron tem durado de 6 a 8 semanas, né? Em Campinas está acontecendo exatamente isso, né? A gente crê realmente que essa queda vai se manter e voltar a níveis de atendimento que a gente tinha antes, que era em torno de 2.500 a 3.500 pessoas por semana, por síndrome gripais diversas, inclusive o Covid. Andréia, qual que é a mensagem que você deixa, principalmente para os pais que ainda não levaram os filhos para tomar a vacina? Olha, para esses pais, primeiro eu vou dizer o seguinte: não estamos falando de uma vacina experimental, não estamos falando de crianças como cobaia. Aqui no Devisa nós acompanhamos 100% das reações adversas. Eu posso afirmar muito categoricamente que as reações são dor no braço, às vezes algum cansaço e às vezes alguma febrinha que passa muito facilmente com analgésico. Então, que a gente precisa entender que trata-se de uma doença grave, ela já se mostrou a sua gravidade, o número de óbitos. Nós tivemos internação de crianças por Covid, tivemos óbito de criança por Covid. Não acredite em histórias que você ouve na internet, né? Se a gente olhar lá PubMed, que é um local em que todos os trabalhos acadêmicos são publicados, tem mais de 300 trabalhos mostrando a importância da vacina para criança. Não é porque de repente você leu alguma coisa que seu vizinho colocou que vai dizer que a vacina não funciona. E de verdade, né, eu sempre gosto de falar, nós temos um compromisso com a transparência no Departamento de Vigilância em Saúde. E se realmente essa vacina tivesse algum risco, ou tivesse tido alguma coisa, mostrasse que ela apresenta efeitos adversos, reações colaterais, todo mundo estaria sabendo, inclusive nós estaríamos vendo se a vacina deveria ser mantida. Isso não está acontecendo. A vacina segura, você vai proteger seu filho, vai proteger a coletividade, vai proteger a sua família e vai proteger crianças pequenas que não podem se vacinar. Então é isso, não titubeie, porque o arrependimento de tomar uma escolha errada, ele pode ser um arrependimento para toda a vida. Ok, obrigado. Agradecemos à diretora do Devisa, Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, Andréia von Zuben, mais uma vez atendeu o CBN Campinas. Muito bom dia, Andréia. Bom dia e eu que agradeço a oportunidade. 10h03. Trânsito.